E tem alguma história, assim, que, nossa, pegou? Existem muitas, 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 muitas. Até com a sua licença, se você me permitir, o que eu gostaria de mostrar uma carta. Claro, Olha, pera, deixa eu ir aqui, tá aqui, eu coloquei aqui atrás fica à para vontade. ficar escondidinha. Então, uma carta, que essa aqui, todas as cartas acabaram sendo digitalizadas. Que legal. Então, mas me restou uma que eu fiz questão, inclusive, de guardar, porque essa foi uma das cartas que mais me marcou e que dia desses, olha, é uma carta assim realmente que eu classifico como das mais fortes. Aos cuidados, até escreveu o doutor aqui, olha, doutor Eli Correia, tal, papapá, Jamil Mary Zogby. Essa carta me foi enviada há muitos anos atrás, uns 30, 40 anos, manuscrita, de dentro da cadeia. De dentro da cadeia. Ele é um presidiário, olha, Casa de Detenção de São Paulo, Avenida Cruzeiro, quando ainda tinha casa de detenção. Sim. Estou falando dessa carta, olha, Carandiru Santana, porque foi uma das cartas que mais me marcou. Entre muitas que me marcaram, mas essa aqui fala de um jovem, né? Fala de um menino que foi adotado junto com o seu irmão gêmeo. O irmão gêmeo morreu, só ficou ele. Aos 9 anos, ele vai contando aqui toda a história que eu narrei no quarto. E essa foi uma história que marcou realmente época. Está aqui, inclusive, viu, pessoal? No original, essa aqui eu fiz Olha questão de guardar. essa honra. Então, ele com 9 anos, ele assistiu, ele infelizmente testemunhou a chacina da família dele, a família que o adotou, que era uma família de fazendeiros, família rica, ele foi largado assim, numa sarjeta. O irmão gêmeo morreu, ele sobreviveu e foi criado por essa família. Aos 9 anos, então, ele assiste a chacina dessa família. Está tudo escrito aqui, detalhe por detalhe. E ele, então, toma uma decisão de que, quando crescesse, iria vingar a todos. E quando chegou bem pertinho dos 18 anos, ele volta para esta fazenda, que nessas alturas ele foi para um orfanato, tal, aquela coisa, né? Porque ficou sozinho. E com 2 revólveres cruzados no peito, ele jura que vai matar cada um dos que mataram a família dele. E ele sabia todos eles. Ele gravou cada um, ele foi escondido e vendo cada um que tinha feito aquela chacina e sabia quem era. E então ele começa, um a um, a matá-los. E daí a causa dele estar preso e a pena máxima de 30 anos. E ele escreveu como matou cada um. Então foi uma carta assim que me pareceu até um filme. Eu, quando fui narrar essa carta, tem uma cena, olha, até parece que é uma cena, né? Parece que é um filme. Tem um momento em que ele chega assim num terreiro e tem lá o pai de santo incorporado e fazendo lá as rezas dele. E esse pai de santo foi um dos matadores da família. Então ele olha bem para ele e, sem que ninguém visse, obviamente, pega o revólver e fala: esse aqui está com espírito, então esse tem que ser bala de prata. Coloca uma bala de prata e atira. Parece que eu vejo a cena. E ele diz assim: você vai para o inferno com espírito e tudo. E matou o cara. Bom, e aí foi até o final, quando por fim ele foi preso e confessou todos os crimes e pegou uma pena de 30 anos. E depois dessa carta ter ido ao ar, tinha garotas que ficaram tão apaixonadas que faziam fila lá no Carandiru para vê-lo nos domingos. E, inclusive, quando ele saiu, né, cumpriu a pena, ele se casou com uma dessas nossas fãs, com uma dessas moças. Então, você vê que a história, como a vida escreve, né? As pessoas não acreditam, mas a vida, às vezes, tem histórias que realmente só mesmo contando para... E outras tantas cartas. Olha aqui, eu trouxe até algumas. Por exemplo, essa aqui. Meu marido saiu do armário. Então você vai contando toda uma história. Eu sempre fui uma menina romântica que sonhava em me casar. Na verdade, eu não narro assim, eu narro diferente. Eu sempre fui uma menina romântica que sonhava em me casar e formar uma família. Fui criada pela minha avó com muita rigidez. Durante a adolescência, eu só tive namoros longos. Mas no final de 2008, quando me formei assistente social, eu conheci Armando. Ele era enfermeiro do hospital onde eu trabalhava. Aqui a história continua. E lá, num certo momento, ela descobre que ele era dela, mas também tinha outros. Então, meu marido saiu do armário. Tem outra aqui, a grávida virgem. Não é... não, porque teve uns tempos que o pessoal falava, até o Roberto cita numa música, os amassos do portão. Aquela coisa de você beija, era um tempo em que você não ia no motel assim,
Era um tempo que você não se dava um ao outro assim. Era tudo aquela, né? Então a carta é de hoje, porém a pessoa aqui que me escreveu viveu essa situação lá atrás, Uhum. aonde depois de um baile da fazenda, o rapaz a levou para casa mais uma vez, todo mundo dormindo, e ali no portão, naquele escurinho, começa o amasso e começam as brincadeiras. E de repente alguma coisa aconteceu, que ela, embora não tivesse perdido a virgindade, mas o espermatozoide subiu E e, ela e ela engravidou. engravidou, a grávida virgem. Para você ver que as histórias, elas mudam muito. Então, desde quando eu liberei, falei, não vou só fazer de amor, tá livre? Aí as Tem histórias de tudo, multiplicaram. né? Aqui tem, olha, uma outra carta, ninfomaníaca. Isso aqui você... É horrível mas é uma realidade. Existe as pessoas necrófilas. Então, uma família me manda uma carta falando de que uma familiar dela havia sido estuprada por uma pessoa. Quer dizer, na verdade, um necrófilo. Então, um estuprador de cadáver. Você imagina se... mas acontece, existe. Então, olha, Histórias de tudo, minha né? mulher, uma ex-garota de programa. Às vezes a pessoa vai lá para se divertir, como diz o Daí José numa canção. Na primeira vez eu vim aqui, foi para me divertir. Mas na segunda, já vim porque eu gostei de você. E aí um dia ele tira... Então tá aqui, ó, minha mulher, uma ex-garota de programa. E assim vai indo, sabe? Tem uma carta aqui que inclusive é interessante. A mulher que dormiu adulta e acordou adolescente. Ela teve um problema na cabeça que quando ela acordou, ela não sabia que ela já tinha a idade que tinha, nem que tinha uma filha, ou que tinha... Então ela começava, ela olhava para ela e não se enxergava. Ela tinha 15 anos na cabeça dela, mas já tinha 40 da vida. Então, a mulher que dormiu adulta acordou adolescente. Então, para você ver que as cartas, e talvez seja essa, Cat, a razão da saudade fazer sucesso, porque ela não se prende apenas, então, somente a um tema. É livre. O que as pessoas me mandarem, eu narro. Quer dizer, culpados são as pessoas, viu? Eu só tô narrando as histórias. As Eu só histórias estou não tem nada narrando a as ver histórias, é comigo. isso. Histórias que a vida escreveu. É isso. E continua escrevendo, né? Tanto é que nosso papo aqui é uma história que a vida está me escrevendo para eu um dia lembrar que estive aqui nesse podcast.